Noite, nós somos o grupo 2 e a gente vai iniciar aqui a apresentação do projeto da fase 4. Iniciando aqui pela parte de infraestrutura, a gente vai mostrar os pods que foram criados aqui no cluster do Kubernetes. Então, a gente viu todas as aplicações, né, o catálogo, o deployment, os EBS, pode pular para a página 2. O Elasticsearch, o Mongo, o Mailhog, que a gente está utilizando para disparo de comunicações, o MongoDB, o Payments, Postgres, Redis Insight e aplicação de usuários. A gente subiu todos os serviços aqui no EKS. Agora a gente vai mostrar um pouco mais dos outros serviços que a gente subiu aqui na AWS, né? A gente tem dois lambdas, então a gente tem aqui o lambda Authorizer. Pode pular para o próximo. A gente tem o lambda Notification, né? Que recebe o trigger ali, uma fila no SQS, para disparo dos e-mails. A gente tem aqui as filas que a gente criou. A gente tem a fila do jogo, a fila de pagamento, a fila de notificação e uma outra fila aí de ordens de compra. A gente também subiu aqui o API Gateway, com todas as rotas dos nossos serviços, né, de catálogo, de pagamento, de usuários. E a gente também precisou criar os load balancers para expor os pods, né? Os pods, eles foram criados dentro de subnets privadas, então para eles ficarem acessíveis, a gente precisou criar esses load balancers apontando para os pods. E por fim, a gente tem aqui o projeto de infraestrutura. A gente precisou fazer algumas adaptações, então a gente criou ali uma pastinha somente para os Terraforms, então para subir o API Gateway, o Lambda Authorizer, um outro para subir toda a parte do cluster, do EKS, que dentro dos manifestos do K8S a gente deu uma reorganizada nas pastas. Então, todos os serviços que a gente tinha para dentro do App Services, para deixar ele separado somente quando a gente quiser executar o projeto localmente, né? Agora os serviços estão sendo criados via Terraform, já no padrão do NLB. E aqui dentro a gente tem as APIs de fato, né, os deployments de cada aplicação, e então tem a do catálogo, e a do payments, e a do usuário. E aí depois a gente vai ver como que esses deploys estão sendo feitos. É essa pastinha que está sendo referenciada lá no workflow que faz o deploy dessas aplicações via CI/CD. Aí aqui dentro, especificamente dos deployments, a gente precisa somente ajustar ali o endereço da imagem, né, aqui na página 20, na linha 28, adicionando o account ID ali da conta que a gente está utilizando para fazer o deploy dessas imagens, apontando para a AWS. Acho que é isso. Agora a gente vai para a próxima parte aqui da apresentação. Dando continuidade na nossa apresentação, agora a gente vai falar um pouco sobre os workflow que nós criamos e depois vamos fazer uma demonstração também executando. Nós criamos 3 workflow. O primeiro, o 01, é para fazer o push, o 02, o pull request e o terceiro, o release. O primeiro workflow, que é o 01, ele tem como objetivo validar o código durante o desenvolvimento, né? E ele é executado a cada push que é feito nas branches features, bug fix ou hotfix. Nós deixamos dessa forma, né? Ele realiza o checkout do código, restaura as dependências, compila a aplicação, executa os testes unitários, e ele cria também automaticamente um pull request para a branch developer, caso a branch não exista. O nosso segundo workflow, o 02, a gente chamou ele de pull request validation, né? Ele tem como objetivo garantir a qualidade do código antes da integração, né? Quando um pull request é criado, atualizado, reaberto ou marcado como pronto para revisão nas branch developer ou main, ele é executado, né? Ele realiza também o checkout do código, restaura as dependências, compila a aplicação, executa os testes com cobertura de código, verifica vulnerabilidades em pacotes no GET, identifica dependências desatualizadas
e ele funciona como um portão de qualidade. E o nosso terceiro workflow seria o 03, que nós estamos chamando de CD Release, né? Os dois primeiros é CI, esse terceiro é o CD. Ele tem como objetivo automatizar a publicação de uma nova versão da aplicação, nesse caso, o catálogo. Então, ele é executado quando é criada uma nova tag em cima da branch developer. Ele valida, né, se essa tag realmente pertence à branch developer, executa a compilação e os testes, ele gera a imagem do Docker, realiza análise de vulnerabilidades na imagem, publica a imagem e depois ele realiza o deploy automático utilizando os manifestos do Kubernetes. Nós, depois, nos arquivos aí, nós temos os steps enumerados, e a gente vai poder visualizar ele durante a execução deles. Bom, a gente, para otimizar o nosso tempo aqui, nós já preparamos nosso ambiente de teste. Nós vamos mostrar agora a mensagem atual que é exibida quando é feita a realização de uma compra do jogo. E o nosso teste vai ser modificar essa mensagem, fazer o push, fazer todo o processo, o workflow executar, e depois nós vamos executar novamente esse processo para demonstrar que a mensagem foi alterada. Agora a gente vai alternar para o código. Lá no código, nós já alteramos também a linha de código, que é a linha 39. Nós colocamos de vértice no final. E agora a gente já fizemos o commit, deixamos pronto, e nós vamos fazer agora o push. Ao realizar o push, nós vamos alternar para o Git, para a gente mostrar o workflow executando. A gente vai abrir aqui a pasta do Git, na aba Actions, ali na Actions. Aqui ele está executando o primeiro, ó, CI Publish Validation. Esse aí é o nosso primeiro workflow sendo executado. Pode clicar em cima. Isso aqui são os steps, né? Nós enumeramos todos os steps para ficar mais fácil. No final, ele vai verificar se o pull request já existe. Se não existe, ele vai criar. Ainda não chegou nessa etapa. Aí, quando concluir, nós vamos olhar o pull request, que é exatamente essa etapa aqui. Então, ele verificou, está criando e perfeito. Podemos agora ir na aba do pull request. Vamos atualizar aqui. Vai mostrar aqui que o pull request está aberto. Vamos clicar em cima do pull request. E aqui na parte vamos demonstrar que está executando o outro workflow ali embaixo, ó, que é o pull request. Lembrando que ele é executado quando é criado. Então aqui nós estamos fazendo o segundo. Ao finalizar ele, nós vamos realizar a aprovação do nosso PR. Só vamos aguardar um pouco então. Como vocês podem observar, algumas mensagens de alerta apareceram, nós deixamos de forma proposital para demonstrar, né, que ele realmente identifica os pontos que precisa. Só corrigimos as questões de erro mesmo para que o workflow possa ser executado. Ok, terminou. Então agora nós vamos voltar para o PR e nós vamos fazer a aprovação do PR para developer. Perfeito. Concluído, agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar para o... Vamos alternar a nossa branch, né, no código, e nós vamos criar uma tag. Antes de criar a tag, só para demonstrar, nós vamos acessar o laboratório ali da AWS. Só para mostrar a tag atual. Hoje nós estamos com a tag 30 e automaticamente também ela é a última. Nós já configuramos isso dentro do workflow. Então nós vamos criar agora a tag 31. Tá o comando aqui, né? Git tag v.000 0.0.31. Isso, aqui nós estamos criando a tag. Perfeito? Agora nós vamos fazer o push dela. Então, a gente vai fazer o git push, origin,
e a mesma tag, v.0.0.31, sem o barra, espaço. Isso. Perfeito. Ok, agora a gente vai lá nos actions do GitHub para mostrar que o workflow terceiro, que é o do CD, ele está sendo executado. Isso. Vamos entrar. Aqui, como vocês podem observar ali no título, também tem um 0031. E nós dividimos em dois blocos. O primeiro ele vai construir e fazer a publicação da imagem. E depois, dando tudo certo, nós vamos fazer a publicação do serviço mesmo, a questão do pod. Então vamos entrar aqui e vamos acompanhar os steps sendo executados. Esse aqui ele demora um pouco mais, né? Porque tem mais processos. Mas já está quase finalizando aqui. Perfeito. A primeira parte terminou e ele iniciou a segunda, que é o deploy, que a gente pode perceber ali no próximo job. E foi concluído com sucesso o workflow. Agora nós vamos na AWS e vamos mostrar que a nova imagem que apareceu. Vamos atualizar aqui. E agora vai aparecer a 31 e também ela vai ser a última. Vamos também mostrar o pod. O pod que estava anteriormente aqui está 2 horas, que foi quando a gente levantou o laboratório para fazer a gravação. Vamos atualizar ele. E ele vai estar alguns segundos. Vamos entrar dentro do pod também. E na parte inferior, a gente vai ter os logs dos eventos, demonstrando também que ele foi atualizado agora há pouco. Por fim, nós vamos fazer agora uma nova compra de um jogo para mostrar a nova mensagem de e-mail. Então a gente já deixou tudo preparado aqui para realizar a compra. Ok? A compra foi realizada e agora nós vamos ver o e-mail. Então, após a compra realizada com sucesso, o novo e-mail chegou. Inclusive é esse aí que está há 2 minutos. Nós vamos entrar. E está mostrando que a mensagem foi atualizada. A parte que nós adicionamos é esse finalzinho aí, divirta-se. Agora vamos seguir para o próximo item da nossa apresentação. Bom, agora eu vou apresentar a parte do trabalho onde eu vou mostrar a questão da persistência poliglota e do cache distribuído. Iniciando pelo cache distribuído, realizamos ali uma alteração no endpoint de login de usuário, onde após o usuário fazer o login, ele será gerado a session ID no header. Então, toda requisição que for feita nas APIs, tanto a de catálogo tanto as de payments, ela será necessário usar o Session ID. Então, iniciando pelo login do usuário,
quando você faz o send, pode fazer com isso. Ele gera tanto o JWT com o token dele e também o Session ID. E se a gente entrar em um endpoint, por exemplo, pode ser qualquer um, pode ser o de category, e você fazer a requisição, pode fazer a requisição, ele vai exigir no header a Session ID do usuário. Se caso você desabilitar a Session ID e tentar fazer uma requisição, ele vai aparecer um erro dizendo que a sessão não foi formada ou é inválida. E a Session ID, ela foi parametrizada do dentro do Firebase, com que ela tem uma duração de 1 hora. Então, pode voltar ali a Session ID, fazer a requisição de novo. E essa foi o cache distribuído que implementamos dentro do nosso projeto. E agora, indo para a parte da persistência poliglota, a gente implementou ela dentro da API de Catalog, onde uma parte das informações ela está dentro da database do Postgres e outra parte ela está montada dentro do MongoDB. Então, a gente fez uma geração bem simples aqui de criação de usuário, onde a gente passou, onde a parte de categories para cima, ela vai ser registrada dentro do Postgres e dos metadadas para baixo, ela vai ser geradas dentro do MongoDB. Então, se você fizer agora um send desse endpoint, de fazer o envio, pode verificar que ele foi feita a criação. E se a gente fazer uma consulta dentro do Postgres, a gente entra dentro do Postgres e fazer uma consulta, pode ver que o jogo já foi criado, esse o último registro, que é o registro de 3, e então ele foi feita a criação. Só que, como pode ver, como mencionado anteriormente, que ele guardou só algumas informações do jogo. Então, se a gente acessar o Mongo Express, acessar a parte de Catalog DB e na Game Catalog, que é o primeiro, que é a primeira collection, a gente pode ver que foi criada, né, no último registro. Ali todas as informações ali do jogo. Então tem ali a questão ali da plataformas, pode clicar 2 vezes em cima para poder exibir todas as informações. Isso. Além das informações já criadas dentro do Postgres, ele também mapeia também dentro da metadadas todas as informações ali que não tem no banco do Postgres, tanto a plataforma, tags, a classificação indicativa, a língua e as features também. Fora a questão também de, de rate, né, do jogo. Então, foi feita essa criação. E além também da persistência poliglota, implementamos também na nossas APIs a questão também dos logs. Então, todo log emitido no sistema, ele está registrando dentro do Mongo. Como você pode ver, todas as consultas que nós fizemos, tanto de category, também a parte também de login, ela está registrando dentro do Mongo. Então essa é a persistência poliglota que nós fizemos. E agora vamos para a parte da nossa apresentação, que é referente às buscas avançadas. Seguindo aqui relacionado à parte de busca avançada, a gente está usando o serviço do Elasticsearch, que a gente subiu até ele aqui dentro do K8s na AWS, dentro desse ponto, e onde o serviço de catálogo está justamente configurado, conectado com esse serviço, a fim de utilizar ele para poder fazer as buscas de maneira dinâmica dentro desse ponto. Antes, a busca estava sendo até feito, era para uma proximidade simples, onde, por exemplo, se a gente fosse usar um termo como a palavra ali, professor, a gente poderia fazer com que botasse aqui, por exemplo, no filtro, dentro aqui do filtro existente, botar professor, só sem um R, que iria achar, mas, por exemplo, tivesse um erro de caractere ou algo do gênero dentro desse sentido, não ia conseguir achar dentro desse ponto.
Com Elasticsearch hoje a gente consegue fazer essa busca mais avançada nesse sentido, onde o Elasticsearch possui ali um algoritmo interno dentro desse ponto, com uma certa configuração para poder fazer até um certo sentido, onde ele consegue achar por proximidade dentro desse ponto. Aqui uns exemplos de jogos que eu já deixei aqui. O foco mais aqui será até dentro dessa questão da palavra professor, dentro desse sentido, onde, se eu for fazer uma busca aqui, tem esses 3 jogos aqui com o termo professor ou professora nesse sentido. E aqui o termo que até estou usando a teste aqui está sendo, no caso. Eita, deixa eu escrever aqui. No caso, professor com o U no lugar do O, né? Nesse sentido. Onde se for fazer a busca aqui, ele retornou aqui nessa ordem, professor, professor, professor. Ele está configurado até para retornar também por ranquear por relevância dentro nesse sentido do termo. Então, por exemplo, se eu colocar aqui professora dentro desse ponto, ele vai retornar aqui primeiro o termo professora, que é o termo que ele entendeu que está mais próximo do que eu escrevi aqui nesse sentido, em relação aos outros. Por mais que existe a possibilidade de que professor ser os outros aqui, a relevância maior está relacionado aqui o termo professora nesse ponto. Podemos fazer mais uns testes aqui, ver até onde o fuseness dele tá nesse sentido, de conseguir achar o termo perto dele. E seria relacionado mais a ele nesse sentido. Aí, aqui ele está configurado até para olhar de todos os campos aqui relacionados a termo, como título, descrição e desenvolvedor nesse sentido. Quanto a essa parte da busca avançada, seria dessa maneira dele, como ele está. E esse seria o nosso projeto dessa fase 4. Obrigado por assistir até aqui. E apenas um adendo a mais a dizer dentro desse ponto. Caso, em relação a alguns casos que a gente mostrou aqui, como mostrar aqui, por exemplo, Mongo e tudo, e o Postgres e outros casos que está dentro do localhost, está sendo funcionado a partir de um port forge aqui que aí está pegando direto da AWS. Então, é apenas a sessão de demonstrar que esse aqui está realmente rodando dentro da AWS dentro desse sentido. Quanto mais é isso. Obrigado por assistir.